Em 2015 chegou o grande, tão aguardado e tão amado por vocês Persona Q, ou como eu gosto de chamar, Persona de Chibi. O Persona de Chibi acabou sendo lançado em 2015, um dos anos em qual eu considero um dos melhores da minha vida inteira, então eu tenho um certo carinho pelo primeiro título desse jogo em si. Então eu vou falar na minha parte de carinho e também na parte crítica realmente desse jogo. Bom, na produção desse jogo, de novo, a galera tava querendo expandir mais a área de Persona, né, abusar mais dessa área, e Persona Q estava em desenvolvimento desde 2012, isso é uma coisa bem interessante. Depois de Persona 4 Arena, a Atlus logo entrou em produção em fazer esse spin-off aí de Persona. Ele teve a direção do roteirista original de Persona 3 e Persona 4 em si, e também o cara que trabalhou em Persona 5, e o mesmo considera esse jogo como canônico na linha principal da série Persona. Eu vou explicar mais ou menos o que acontece nela em si. Os diretores desse jogo em si estavam mexendo com outro jogo também, 3DS, chamado Atrian Odyssey. Eu realmente nunca joguei esse jogo, eu não conheço ele, eu não conheço essa franquia, então eu não posso falar muita coisa sobre ele. Mas o diretor que estava sobre Persona Q tinha também feito esse jogo em si. Ok, o jogo foi anunciado realmente numa convenção onde foi anunciado Persona 5, Persona 4 Arena Ultimate, e o jogo ia ser exclusivo do 3DS. Mas beleza, o que tem nesse jogo aí de diferente e tudo mais? A história de Persona Q, ela é bem bobinha se a gente for considerar, mas tem algumas coisas bem legais. Ela acaba trazendo um certo caos no espaço-tempo da Velvet Room, isso afeta a Velvet Room de uma maneira muito absurda, acaba afetando o mundo em duas partes do tempo diferentes. Uma onde acontece os acontecimentos de Persona... olha pelo menos. Que acontece em Persona 3 e nos acontecimentos de Persona 4, especificamente em Persona 3, ocorre um pouco depois em que o protagonista fica doente, que ele fica de cama por uma semana mais ou menos. Em Persona 4 ficaria mais ou menos um pouco antes deles descobrirem realmente quem era o assassino. Bom, o que acaba acontecendo é que tanto a Elizabeth como a Margaret acabam vendo esse problema, de certa forma, tanto no espaço-tempo em si, e decidem tentar consertar, obviamente utilizando-se dos usuários do Wildcard. Ironicamente, o Igor não está mais na salinha da Velvet Room, ele desapareceu, ele se retirou, se ausentou por algum motivo. Nesse problema todo e altas confusões e altas azarações, os protagonistas, os personagens do Persona 3 e do Persona 4 acabam se encontrando e decidem trabalhar juntos para resolver esse mistério. Nessas aventuras deles, eles acabam encontrando uma garotinha chamada Ray, acompanhada de um cara chamado Zen, que claramente não devem ser os responsáveis por tudo o que está acontecendo. Não, imagina, meu Deus, não vai ter um plot twist envolvendo eles de certa forma. E eles acabam todo mundo ajudando, se ajudando aí em altas aventuras, em diversos labirintos que o jogo possui. Daí o nome Persona Q Shadow Labyrinth, porque realmente são labirintos que a gente passa no jogo inteiro. Por algum motivo muito bizarro, esses problemas do tempo estão afetando os poderes dos protagonistas. Tanto o protagonista de Persona 3 como o Narukami não conseguem usar o poder do Wildcard, ele meio que foi compartilhado com os outros membros da equipe. Por isso que todos os personagens do jogo podem utilizar mais de uma persona, a persona original, que todos eles começam, e uma segunda, uma bônus em si. A história é bem, como posso dizer, um tanto ela não é boa, ela é bem ok, eu diria, ela é digerível, você aceita o que está acontecendo. Não preciso nem explicar o que realmente brilha nesse jogo, que é justamente o fanservice de interações entre os personagens de ambos os jogos. É simplesmente apenas por esse motivo que o jogo se torna extremamente agradável. Inclusive, quando eu jogava muito tempo atrás, quando eu joguei o jogo no lançamento, na realidade, foi por isso que eu me encantei tanto por ele, porque eu estava justamente vendo os meus personagens favoritos de Persona 4 interagindo com os meus personagens tão queridos de Persona 3. É basicamente uma coisa maravilhosa, mas nem tudo é um mar de rosas. Enquanto os personagens de Persona 4 funciona bastante essa temática de ser engraçado, já não funciona tanto com alguns personagens de Persona 3, que por sinal, muitos deles foram destruídos, são irreconhecíveis nesse jogo, como a Akihiko, que simplesmente parece que é um idiota viciado em treinamento e proteína.
coisa que ele não é no jogo original de Persona 3. Então teve meio que uma descaracterização de alguns personagens do jogo. A maioria dos personagens de Persona 3 são simplesmente esquecíveis. O Akihiko se tornou um completo imbecil, o Shinji parece que não existe no jogo, o Ken e o Koromaru também parece que não existem. Os que mais falam alguma coisa literalmente são a Yukari e o Junpei, são os únicos que falam alguma coisa. A Aigis é bem quietinha, a Aigis ainda tá naquela moda eu sou um robô. A Fuka é um pouco mais agradável do que é no Persona 3 original, justamente pela dubladora ter sido mudada. Diria que a Mitsuru é a única personagem que não foi alterada de fato, ela realmente continuou com a mesma personalidade do jogo original. Agora o Akihiko é uma vergonha. Os personagens de Persona 4 continuam incríveis como sempre, não tem nada que falar deles, eles estão ótimos, perfeitos, pra variar. A gameplay é uma das coisas que foram mais criticadas nesse jogo em si, é meio que um dungeon crawling, primeira pessoa ali, e ele é como posso dizer, além dos cenários serem muito fechados e você se perde bem fácil se você não estiver se guiando pelo mapa, o jogo acaba, como eu posso explicar, ele tem uma dificuldade de certa forma muito grande, ele é de longe talvez o Persona mais difícil de todos. Eu não tô exagerando, ele realmente é um jogo muito injusto. Ele é um jogo que ele te obriga a abusar literalmente das magias que a gente pode utilizar. Porém, quando as magias, elas de certa forma acabam muito rápido. O SP nesse jogo, ele acaba de maneira mas muito fácil. Então acaba fazendo meio que sua maior arma, ela se esgota de maneira muito rápida, fazendo com que os inimigos, quando eles dão ataque crítico, você morra de maneira muito simples. Se você morrer, você volta lá no save anterior, não tem checkpoint. Então o jogo não é difícil porque ele realmente é desafiador. Não, é porque ele é injusto, ele te obriga a abusar de magia. Justamente por quê? Porque ela vai acabar. Quando ficar zero, para recuperar, filhão, precisa de 1 milhão de dinheiro para recuperar magia e vida. Realmente é muito injusto esse jogo às vezes. Os chefes é a mesma coisa, não são difíceis. O problema é justamente esse SP que ninguém entendeu. Se não tivesse esse problema de magia, desse para recuperar tranquilo, ou tivesse um checkpoint pelo menos, o jogo ia ser 3.000 vezes menos frustrante também. Em questão de jogabilidade, Persona Q é bem meh, ele não é muito bom nesse requisito. Até mesmo quando eu joguei na época eu já não tinha gostado tanto porque é muito fácil você se perder nesse jogo, mas tipo, é muito fácil mesmo. E a história, de novo, não é lá grande coisa. Mas aí que está o grande porém. Por que Persona Q todo mundo, a galera que joga às vezes gosta? Por causa do fanservice. Se você jogou Persona 3 e Persona 4, jogar Persona Q é um prato cheio para você se divertir. Mesmo com o Akihiko tendo virado um merda no jogo inteiro, os outros personagens, a interação que tem da galerinha do Persona 4 com os personagens de Persona 3 e com o protagonista de Persona 3 é algo extremamente legal. As músicas do jogo também são sensacionais, são muito boas. Os designs de alguns cenários, embora tudo pareça ser um labirinto de maneira proposital, fica de certa forma um pouco enjoativa, mesmo que alguns cenários sejam muito bem detalhados, na minha opinião, são muito bem feitos. Os gráficos do jogo não são lá grande coisa, e não vem com essa desculpinha, era um jogo de 3DS, porque a gente já tinha na época jogos como Kingdom Hearts Stream Drop Distance e os remakes de Zelda Majora's Mask e Ocarina of Time, que em questão gráfica são praticamente quase um jogo de PlayStation 2, os gráficos desses 3 jogos que eu acabei de citar, e são 1000 vezes melhores do que Persona Q. Tirando Kingdom Hearts Stream Drop Distance, esse aí, a história desse jogo é uma coisa terrível por si só, mas a jogabilidade é uma cópia de BBS. De qualquer forma, o jogo em si graficamente é algo bem inferior para a concorrência que tinha na época de jogos, mas bem inferior mesmo. Em compensação, em questão de vendas, Persona Q vendeu quase 300 mil cópias, literalmente quase a metade do que Shin Megami Tensei 4 vendeu no 3DS. Que vergonha para Shin Megami Tensei 4. O spin-off do spin-off vender quase metade do que ele vendeu. Isso é preocupante, mas muito preocupante mesmo, já que SMT é a franquia original. Mas fazer o que? A Atlus não tá nem aí, mesmo para realmente como se conserta os jogos. Mas de novo, Persona Q é um jogo que você deve jogar? Olha, de novo, se você jogou Persona 3 e Persona 4, Persona Q é obrigatório para te divertir. Se você não jogou Persona 3 ou Persona 4, não faz sentido nenhum você jogar nenhum desses jogos aqui. Porque afinal de contas, Persona Q 2, mas eu joguei o Persona 5, não vai fazer sentido algum. As interações, as referências, as únicas coisas que fazem esse jogo brilhar não vão fazer sentido nenhum pra você. E você não vai nem se importar com os outros personagens, porque você tá se importando com um grupo específico. Então, quer jogar Persona Q?
jogue antes, pelo menos no mínimo, os 3 personas que todo mundo fala, que é o 3, o 4 e o 5. Aí você pode se aventurar. Se não, não faz sentido nenhum você perder seu tempo com um jogo que você nem sequer conhece os personagens que você vai jogar. E é justamente, o jogo só foca nisso, nos personagens. É fanservice pra vender. Não tem outra teoria do porquê eles criaram esse jogo. Persona Q 2, ele é um jogo... Ai, como eu posso dizer? A Atlus viu, opa, quero fazer mais dinheiro com Persona 5. E se eu misturar os personagens de Persona 3 e 4 com os de Persona 5? Basicamente é isso. Só que acabou fracassando, porque a galera que jogou Persona Q1, eles gostaram? Eles gostaram. Mas o jogo não foi em si algo muito bom. Embora a crítica tenha, de certa forma, elogiado, tenha dado notas de certa forma altas pro jogo, como 8, a galera em si, os fãs não gostaram muito do jogo. Eles não gostaram. Eles gostaram das interações, mas eles não gostaram do jogo em si. A trama de Persona Q2, ela é de certa forma muito mais boba do que a do primeiro. E ela dá muitas desculpas esfarrapadas, muito fanservice, que eu considero até mesmo forçado, barra protagonista feminina. Mas a questão não é nem essa. A questão é que justamente o jogo em si, ele já te joga os personagens de Persona 5, fala, joga aí com ele, se diverte, toma aí a protagonista de Persona 3. E a história desenrola, vai aparecendo os outros personagens que a gente quer realmente ver. As fases são menos entediosas que eu diria que o de Persona Q1. Só que em compensação, o jogo é muito mais demorado do que o do primeiro. Mas muito mais demorado do que o primeiro. O que faz esse jogo ser um tédio, às vezes, surreal. Mas de qualquer forma, Persona Q2 é bom. Eu já não gosto muito dele como eu gosto do primeiro. Porque o primeiro, de novo, eu tenho um carinho sentimental. Já pelo 2 eu já fico tipo, é só pra ganhar dinheiro em Persona 5. E a Atlus se deu tão mal nesse jogo que esse jogo vendeu 85 mil cópias. De novo, pode aparecer um número alto, mas pra Persona hoje em dia é um número baixo. E a Atlus não curtiu as vendas de Persona Q2, sendo que a mesma não falou nada de ele ser canônico. Persona Q1, sucesso, tava ali o cara que escreveu o roteiro dos 3 jogos mais famosos e tal, canonicidade, fez sucesso, a galera, opa, é canônico, a Atlus é canônico. Esse aqui que não fez tanto sucesso, a Atlus... Canônico? O quê? Eu não sei de nada. Eu não sei se isso é canônico. Não sei, não vendeu bem. A Atlus foi tão porca que ela nem ao menos dublou o jogo aqui pro ocidente. O que fez um grande número de jogadores se recusar a jogar, porque muita gente gosta da dublagem de Persona 5. A dublagem de Persona é uma das melhores do mundo dos games. Persona 4 e Persona 5 possuem dublagens ótimas. E Persona 3, de fato, tinha alguns dubladores que não eram tão bons. Mas em geral, os dubladores do Akihiko, da Yukari, do Junpei e do próprio protagonista do Persona 3, que é o mesmo dublador do Yosuke, que faz um trabalho sensacional, por sinal, eles continuaram sendo os dubladores desses personagens e evoluíram muito, inclusive a dubladora do Ken. Mas eu acho que em si o jogo perdeu muita coisa. Muita gente viu que a Atlus estava querendo farmar dinheiro e ainda dinheiro em um console morto, porque o 3DS 2018 já ninguém ligava mais para 3DS, ninguém do Japão, porque afinal de contas a gente já tinha Switch. E embora aqui no Brasil, de certa forma, ter um 3DS ainda nessa época fosse algo interessante, de novo, para os Estados Unidos e para o Japão, já não é. Lá a história é outra, lá o console já está morto, lá a galera joga de vez em nunca, eles não se importam mais com esses consoles, só para coleção. O que importa é o console atual, não o antigo. Então o jogo não vendeu bem justamente por causa de ser lançado num console morto, era só para farmar dinheiro na miséria dos fãs, igual a Square Enix fazia. Pegar aquela faminha ali de Persona 5, porque a propaganda foi essa, é o Joker interagindo com a galera de Persona 4 e de Persona 3. Esse foi o famoso marketing do jogo, que muita gente não comprou muito, justamente porque não gostaram do Persona Q1 em questão de jogabilidade. Muita gente pensou, cara, se eu quero ver as interações desse jogo, é muito mais fácil eu pesquisar no YouTube, alguém jogar e depois eu clico o que for de interessante. O problema foi qual? O problema foi que a Atlus lançou esse jogo de qualquer forma no ocidente. Ela ia provavelmente passar dos 100 mil se dublasse o jogo, mas nem sequer tentou dublar. Ridículo. Persona 5 Scramble está justamente demorando para ser lançado por causa da dublagem. Justamente por isso. Porque teria gente que não ia comprar o jogo por causa da dublagem. Então a Atlus viu que isso é um problema e falou, não, vamos dublar, vamos fazer tudo certinho, que aí vai ficar legal. Agora, a pergunta é, eu recomendo você jogar Persona Q1 e Persona Q2? De novo, eles são um desastre. Porém, Persona Q1 é muito divertido em questão de interação de personagens, o 2 também é legalzinho nas partes dele, mas eu diria que o primeiro é muito mais legal do que o segundo, por questão mais sentimental mesmo, lá em 2015.
Em compensação, como jogos, os dois são bem ruinzinhos. Para ser sincero, de uma análise crítica, alguém que jogou de novo esses dois jogos, eu não tava me divertindo muito quando eu tava jogando eles. Eu tava até que me divertindo mais do Persona Q, por nostalgia, mas o Q 2 eu não tava me divertindo em nada. Eu tava achando o jogo um porre por grande parte do tempo. Em compensação, você deve jogar esses jogos, de novo, tem a sua própria experiência. Porém, jogue Persona 3, 4 e 5 antes. Você tem que jogar esses 3 jogos antes de jogar os dois. Quer jogar Persona Q1? Beleza, joga o Persona 3 e o Persona 4. Quer jogar o Persona Q2? Beleza, joga o Persona 5, 4 e o 3. Senão não vai fazer sentido nenhum. Você vai perder o único motivo do porquê você deveria jogar o jogo, que é justamente a interação entre os personagens. Você não vai entender as referências e algumas interações não vai nem ter tanto sentido assim. É justamente por causa dos outros jogos que esses jogos se tornam suportáveis. Então, se você não jogou todos os jogos da franquia, exceto o 1 e o 2, desculpa, mas não jogue Persona Q. Jogue antes os outros, aí depois você faz o que você quiser. Porque se você jogar esse jogo sem ter jogado os outros, não vai fazer sentido algum.